Se nós somarmos a população do Uruguai, da Nova Zelândia e da Irlanda, não alcançaremos o número de analfabetos que temos só no Brasil. No total, são 50 milhões de brasileiros analfabetos ou semiletrados. Triste, não é? Se nós reuníssemos todas essas pessoas e formássemos um país que se chamaria Analfabetolândia, esse país seria o 28º mais populoso do mundo, mais populoso até que a Argentina. Tente imaginar isso. E não se engane, daqueles que leem no Brasil, quase ninguém lê de verdade. Um número assustador de 30% dos brasileiros afirmam nunca ter adquirido um único livro em toda a vida. Nem os nossos professores. E o que dizer dos professores hoje em dia, não? Você vê o quanto se paga para um professor, não é difícil de imaginar a situação. Os nossos professores, de acordo com o Ibope, leem muito pouco. Quando questionado sobre o título do último livro lido, metade simplesmente respondeu nenhum e 22% citaram apenas a Bíblia. Tente imaginar como é que pessoas assim podem estar capacitadas para uma função tão importante. Mas não dá para imaginar diferente com aquilo que se paga. Afinal de contas, um presidiário ganha mais do que o professor. Fora da escola, a pobreza é um estado de espírito contagiante em cada aspecto da forma como povo, organizamos a nossa vida. Mais de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso sequer ao abastecimento de água tratada. É como se houvesse um Canadá inteiro sem uma mísera torneira jorrando água dentro de casa. É o caos. Você consegue imaginar isso? Mas o povo está preocupado com isso? Não, a maioria nem sequer sabe disso. Quase 100 milhões de brasileiros, mais do que uma Alemanha, não têm acesso à coleta de esgoto. Outros 17 milhões, uma Holanda, sem acesso à coleta de lixo. E ainda mais de 4 milhões, uma Nova Zelândia, sem um único banheiro dentro de casa. A culpa por toda essa mazela é difícil de apontar num vídeo curto como esse, né? Mas há um bom indicativo para a origem do problema. Nossa capacidade de depositar tanta esperança e dinheiro na classe política. Quase metade do que ganhamos vai parar no bolso desses hipócritas, desses ladrões, dessa corja, desse bando que existe hoje. Segundo um estudo internacional feito, publicado no ano passado, o Estado brasileiro é literalmente o pior do mundo. Nós temos o judiciário mais caro do Ocidente, o sistema de saúde público mais ineficiente do planeta e o segundo congresso mais oneroso que se tem notícia no mundo. Não bastasse isso, somos também o país que oferece o menor retorno de impostos ao cidadão. Ou seja, o cidadão comum paga uma miríade de impostos e não recebe nada em troca. Nós não apenas entregamos muito do nosso dinheiro na mão de figuras, verdadeiros bandidos, figuras deploráveis. Nós também não recebemos quase nada por isso. Ou melhor, recebemos muita papelada e muita dificuldade, porque esse país é o país onde vale a regra. Se dá para complicar, para que simplificar? O Brasil é atualmente a economia mais fechada do G20, o 10º país mais complexo do mundo para fazer negócios, o líder no ranking global de encargos trabalhistas e de burocracia fiscal e o 5º menos competitivo do planeta. No ranking da educação mundial, no último estudo, há 2 anos, nós ficamos em 239º lugar. Em outras palavras, nós abraçamos os que prometem e condenamos os que produzem. O resultado é inevitável, subdesenvolvimento crônico. Nós somos bons nisso, em sermos subdesenvolvidos. É uma tristeza, mas é a única coisa que dá para nós falarmos. No meio de tudo isso, você pode me perguntar, Ivan, na sua opinião, qual a solução? Olha, eu acho bastante simples, embora ela não vai ser alcançada com muita facilidade, porque exige uma mudança de atitude mental. Eu vou falar para você de acordo com o que eu vejo. Um homem brasileiro de 56 anos, empresário há 20 anos aqui, que paga meus impostos, pai e avô, marido, cidadão responsável. Eu convivo dentro das empresas, eu vou te falar a minha opinião. Primeiro, deixarmos de ser um povo alienado. Esse por si só é o passo mais simples e ao mesmo tempo o passo mais difícil. Deixarmos de sermos alienados. Alienados como? Alienados, um povo que festeja nada. Um povo que é estuprado todo dia e festeja o estuprador. Um povo que se alegra vendo imbecis correrem atrás de uma bola de futebol enquanto ganham milhões e depois volta no outro dia para ganhar um mísero salário e sacolejar dentro do ônibus. Alienados a ponto de passar todas as noites da frente de uma maldita novela ou acordando às 3 da manhã para ver um treino de pole position, para ver quem que vai sair na frente na Fórmula 1, enquanto somos sempre os últimos a sair em todos os aspectos.
alienados quando deixarmos de parar a vida e fechar as empresas para uma maldita Copa do Mundo, enquanto que os hospitais estão lotados de gente morrendo nos corredores, as crianças não têm carteira, nem merenda e nem escola, e vivemos uma vida tão miserável, onde é tão difícil viver, ter o mínimo possível e ainda viver festejando esportes. Deixar de ser alienados como? Deixarmos de ser alienados como povo, glorificando e endeusando os supostos heróis, gente ridícula, que não faz nada para que o mundo melhore e para que a situação atual melhore. Enquanto nossos heróis, como povo aqui, forem jogadores de futebol, tenistas, modelos que desfilam em passarelas, artistas de novela, enquanto gastarmos dinheiro em publicações estúpidas e imbecis, vendo a vida dos outros passar na TV, enquanto a nossa vai cada vez mais para o esgoto, enquanto formos um povo assim, não há saída para nós. Eu sinto, lamento e choro em dizer isso para você, mas é uma grande verdade. Acorda, povo brasileiro. Acorda enquanto é tempo. Acorda, tu que dormes. Desperta dessa tua mediocridade, dessa imbecilidade reinante nesse país. Chega. É tempo de dizer chega. Mas a mudança tem que começar primeiro por você, depois dentro da tua casa, para depois você pensar em levar isso para o teu bairro, a tua cidade e assim por diante. É preciso acordar como povo, dizer não à mediocridade, não à imbecilidade e sim a uma vida melhor. Se não for assim, se você me perguntar, Ivan, não sendo assim, o Brasil tem saída? Eu vou lhe dizer, se não for assim, tem 3 saídas, por ar, por mar ou por terra. Aí é você que escolhe. Poderíamos ser, como povo, poderíamos ser esse país maravilhoso em que vivemos, essa terra farta, poderíamos tranquilamente sermos o último país do primeiro mundo. Mas como povo, amamos ser o primeiro país do 43º mundo. Terceiro mundo. Uma pena, não é? Fica aí para você pensar. Você pode se irritar com isso e não fazer nada, que é o que a maioria faz, ou você pode refletir sobre isso e começar uma mudança hoje. Afinal de contas, há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Meu nome é Ivan Maia e a minha missão de vida é despertar pessoas, ajudando-as a melhorarem, a viverem em paz e terem tudo de bom que essa terra pode oferecer. Se eu te ajudei de alguma maneira, fico feliz com isso. Para receber vídeos meus e notícias em primeira mão, se inscreva aqui no canal, clique em gostei e deixe o teu comentário para mim. Compartilhe se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém. Longos dias e belas noites para você.